14 desafios de trabalhar na internet que ninguém te conta. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que acontece nos bastidores da galera que mexe, que trabalha com a internet. Para você que está começando agora, vai ser uma oportunidade de começar com o pé direito para já descobrir algum desses obstáculos. E para você que já trabalha na internet, com certeza você vai se identificar com algum dos pontos que eu vou abordar. Vamos lá? Falta de apoio familiar. Pessoal, muita gente que está começando, muitas vezes enfrenta essa questão dos pais, a esposa, o marido, não apoiar muito ali o projeto da pessoa. Infelizmente isso acontece, ok? Muitas vezes por desconhecimento, a outra pessoa não sabe, o potencial desse trabalho na internet, acredita que não vai dar nenhum dinheiro. Então, assim, eu entendo que é complicado. E, bem, o que eu acredito que pode ser feito tenta mostrar para a pessoa como que é o trabalho no dia a dia, o que de fato você está fazendo, qual é o seu objetivo. E principalmente também, assim que for possível, você já tiver algum retorno, por menor que seja, já compartilha com a pessoa, mostra também outros projetos, aonde você pode chegar. Busque na internet também exemplos, de sucesso que com certeza isso pode ajudar você a conquistar o coração da outra pessoa e conquistar o apoio dela, ok? Falta de estrutura inicial, físico ou financeiro. Então assim, o que acontece? Muitas pessoas quando vão começar a trabalhar na internet, não tem um cômodo da casa reservado para isso. Às vezes não tem um local tão silencioso. Às vezes realmente não tem, por exemplo, os equipamentos necessários, o celular do jeito que gostaria, ou então o dinheiro para poder começar. Então, realmente, esse é um obstáculo que muita gente enfrenta. Então, assim, é mesmo começar devagar, fazer do jeito que dá, adapta ao quarto, grava na sala, vai trabalhar com internet, começa com um sitezinho ali mais simples, vai fazer uma loja, começa com poucos produtos. Assim, o importante é começar, não deixe esse obstáculo te atrapalhar, mas sim, de fato, é um desafio a ser vencido. Terceiro ponto, às vezes é difícil conciliar o trabalho na internet com o trabalho, por exemplo, CLT. Então assim, normalmente as pessoas que vão trabalhar na internet tentam fazer isso nas horas vagas do dia. Então trabalham, vamos supor, tem a noite livre, então é a noite livre que poderia normalmente ser utilizado para descanso, as pessoas dedicam uma parte desse período para tentar trabalhar na internet, para poder se dedicar a um trabalho digital. Então assim, nem sempre é tão fácil conciliar esses horários. O ideal é você não dedicar todas essas horas que você tem de descanso do seu dia para trabalhar no digital. Você precisa saber conciliar, dedica umas poucas horas no início, descansa. Temos tempo para fazer tudo, ok? Só tem que saber organizar, não deixar, não exagerar, tudo bem? Um ponto que é muito importante, que muitos gurus não comentam, é o seguinte: nem tudo é de graça na hora de começar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a pessoa quiser investir, por exemplo, num canal no YouTube, ela precisa de um celular, precisa de um smartphone. Isso já custa dinheiro. Tudo bem que todo mundo, praticamente hoje em dia, a maior parte das pessoas já tem um celular que utilizam no dia a dia. Mas se você não tiver, você vai ter que pegar emprestado, você vai ter que comprar, então isso é dinheiro. Se você quiser, por exemplo, ter um blog, você vai ter que investir, mesmo que pouco, em um domínio, em hospedagem. Aliás, esse é assunto para outros vídeos. Mas o que eu quero dizer nem sempre é de graça. Às vezes você vai ter que investir um pouquinho, vai ter que arriscar um pouquinho para você poder começar o seu negócio. Próximo ponto é o seguinte: você precisa estudar muito. Então, por mais que muita gente fale que é fácil, que é rápido, calma lá, pé no chão, porque precisa estudar. Assim como nós fazemos uma faculdade, nós fazemos um curso técnico para poder aprender uma profissão, para aprender a trabalhar com alguma coisa, para poder ter um negócio digital é a mesma coisa, não é diferente mesmo. Você vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que assistir vídeos, vai ter que fazer um cursinho, vai ter que conversar com outras pessoas que já trabalham com aquilo que você quer trabalhar também. Enfim, você precisa estudar, precisa se dedicar para conseguir fazer um trabalho realmente legal, de excelência, para poder ter um resultado no futuro. O excesso de informações atrapalha. Gente, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar no mercado de afiliados. Então você vai se afiliar a alguns produtos e agora chegou o momento de você começar a vender. Gente,
É muita informação. Vocês vão, por exemplo, ver trocentas estratégias diferentes. Você vai encontrar na internet, se você for procurar sobre quais melhores produtos, quais melhores estratégias para vender, vocês vão encontrar realmente muita coisa. Muita estratégia, muito produto, muito vídeo, muito artigo sobre esse tipo de conteúdo. O problema é que às vezes o excesso de informação, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, fazendo com que você fique confuso. Você não sabe se você segue o caminho A, se você segue o caminho B, se você usa essa ou aquela estratégia. A dica que eu dou é, tenta escolher uma estratégia, analisa bem ela, veja os detalhes e siga em frente. Tenta realmente testar ela por um tempo, ok? Para você poder analisar, veja os resultados, veja onde você precisa melhorar antes de você desistir de uma estratégia específica, ok? Senão você vai ficar pulando de método em método e antes de ter um tempo considerável para ter algum resultado, então, enfim, tentem ter foco e não se atrapalhar com excesso de informação. Agora eu vou contar um ponto para vocês que, sendo bem sincero, muito guru na internet não conta não, tá? Que é o seguinte, às vezes você precisa trabalhar por um tempo de graça para as redes sociais. É sério isso, tá? Isso realmente é verdade. Exemplos. Se você for fazer um canal no YouTube, para você poder, obviamente, ganhar dinheiro com a monetização ali dos vídeos do canal, pelo menos atualmente, essa regra pode mudar, mas atualmente você precisa ter 1.000 inscritos no mínimo e 4.000 horas de visualização no período de 365 dias, né? Um ano. Então, se você não atingir essa métrica, você não monetiza o seu canal. Até lá, o trabalho que você vai ter, realmente você não vai ganhar nada. Claro que depois que monetizar, todos os vídeos que possam estar monetizados, você vai ganhar dinheiro. Mas você pode sim trabalhar um tempo sem ganhar nada. Um outro exemplo, se você fizer um blog para você monetizar, você vai ter que criar os artigos, vai ter que preparar o blog, vai ter que você aprender a desenvolver. É mais fácil do que parece, eu vou fazer vídeo sobre isso, ou você pode às vezes pedir ajuda a um colega ou até pagar alguém para fazer para você o blog. Só que você vai criar artigos e você ainda não vai estar ganhando, pelo menos não com a monetização da AdSense. Você vai ter que pedir a aprovação do Google para que o Google então, após a aprovação, você possa colocar as propagandas, né, a publicidade no seu blog. A mesma coisa acontece com o Facebook, para quem ganha dinheiro com Reels. Quem começa no mercado de afiliado, normalmente não é a primeira vez que você pega o link de afiliado e sai espalhando nos grupos que você já vai começar a vender. Leva um tempo até você ter sua primeira venda, depois você vai ganhando ritmo. Então, essa é a informação. Normalmente, você já não começa ganhando dinheiro. Você tem um tempo de análise, de estudo, de prática, até que, de fato, você comece, então, a ganhar os primeiros reais ou dólares, né? Seja lá qual for a moeda que você estiver trabalhando, ok? Próximo ponto, ele é um tanto cruel. É o seguinte, as redes sociais, elas mudam. O que eu quero dizer com isso? Muita gente que trabalha com blog depende de alguns acessos, né? Que vem do Google. E o algoritmo do Google, ele muda. De tempos em tempos, ele muda. Então, muitas vezes, você recebe muito acesso, né, no seu blog, que vem do Google, e se o algoritmo muda, os acessos podem cair. Os acessos podem subir também, mas eles podem cair. Muitas vezes vocês trabalham no YouTube, faz o seu vídeo usando uma thumbnail, uma chamada, as tags, só que o algoritmo do YouTube também pode mudar. E aí os vídeos que você fez no passado, eles podem cair o alcance, pode já não ter tantos acessos. Isso infelizmente acontece. Isso em todas as redes. Em todas as redes. Eu tenho um exemplo aqui no YouTube, que tem um rapaz que tem um canal que ele foca em review, ou seja, ele trabalha com blogs que são review, né? Ele fala dos produtos, ele pega o produto, coloca a classificação, coloca os comentários, os top 10 daquela categoria, e ele realmente reportou que certa vez o algoritmo do Google mudou e os acessos dele caiu drasticamente. Às vezes nós temos boas oportunidades com isso, como por exemplo o Instagram. Eu recebi a notícia que no Brasil o Reels no Instagram parece que vai começar a ser monetizado de fato. Então assim, muda para melhor em algumas situações, mas às vezes dá uma atrapalhada, mas enfim, você tem que se adaptar, você tem que ter um jogo de cintura e às vezes também é interessante você ter presença em várias redes sociais, porque se uma rede às vezes muda de alguma forma que não é positiva para você,
você tem outras redes sociais que você tem presença para você poder continuar trabalhando normalmente sem grandes impactos, ok? O suporte nas redes sociais normalmente é muito ruim. O que isso significa? Para os usuários que trabalham, por exemplo, no Facebook, se você precisar de ajuda, tiver problema com alguma página, com um grupo seu e precisar falar com alguém do Facebook, normalmente é muito difícil. Se você, por exemplo, trabalha no Instagram, você trabalha ali utilizando serviços do Google, como o Google AdSense, Google Analytics. Se você tiver alguma dificuldade, pessoal, sério, por experiência própria, normalmente é bem difícil. Algumas situações, as redes sociais tomam algumas decisões de te suspender em alguma conta, tirar o seu alcance por alguma razão. Só que quando você busca essa informação ao detalhe, por que isso aconteceu, é muito difícil você ter um retorno. Então, assim, já é para se acostumar com isso. Você, às vezes, pode precisar de ajuda e, normalmente, você consegue ajuda na comunidade, em grupos, seja do WhatsApp, do Facebook, a comunidade que trabalha no digital, que se ajuda, ok? Próximo ponto também é uma experiência própria, que é o seguinte: a falta de conhecimento te faz cometer erros. Em conjunto com outro ponto que eu disse que você precisa estudar, é realmente por causa desse ponto agora. Eu tinha um projeto que era um blog aprovado no Google AdSense, eu ganhava um valor ali todos os dias, né, com os acessos do público. Eu decidi mudar de projeto, criei um outro blog, fui trabalhar com outro nicho, outro tipo de conteúdo. E o que eu fiz? Ao invés de deixar aquele primeiro apenas de lado, eu fui lá e removi ele do Google AdSense. Gente, para quem está assistindo esse vídeo e trabalha com o Google AdSense, sabe a dificuldade que muitas vezes acontece de você ter a aprovação do Google para você monetizar o seu blog, para as propagandas aparecerem. Então, o ideal, no meu caso, seria ter deixado de lado e, se futuramente eu quisesse retomar aquele projeto, ou então delegar para uma outra pessoa, eu poderia. Eu fui lá e removi. Por quê? Porque eu simplesmente não sabia disso. Eu achei que eu poderia remover, que não teria grandes impactos. Então, assim, por isso que é muito importante você estudar, conversar com pessoas desse meio, para que você tente minimizar seus erros, ok? Você precisa manter constância por causa do algoritmo das redes sociais. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com blogs, você vai precisar fazer artigo de X em X tempo. Tem gente que faz artigo todo dia, tem gente que faz 3 artigos por semana, tem gente que faz 10 artigos por semana. Se você vai trabalhar, por exemplo, no YouTube, tem gente que faz vídeo todo dia, tem gente que faz um vídeo por semana. Enfim, cada rede social as pessoas trabalham de uma maneira diferente. Mas é muito importante que você tenha uma constância. Ou seja, você não pode ficar, por exemplo, faz um vídeo todo dia na primeira semana e depois você faz um vídeo por mês. O algoritmo, ele vai te quebrar. O algoritmo das redes sociais, eles gostam das pessoas que realmente têm aquela constância, ok? Isso é para você poder manter seus resultados. Então, se engana quem acha que trabalhar na internet é fácil no sentido de que, eu vou produzir um monte de conteúdo e depois eu cruzo os braços e pronto, eu tô com a vida ganha. Definitivamente não é assim. Você precisa tratar a internet como se fosse realmente um trabalho tradicional. Você precisa trabalhar e continuar trabalhando para ter os resultados, ok? Agora, um ponto que é bem complicado é o seguinte, pessoal: nem sempre as pessoas são gratas com o seu trabalho nas redes sociais. Se você vai produzir conteúdo na internet, seja um exemplo, no Instagram, você vai produzir ali o seu conteúdo, né? Muita gente vai gostar, só que também vai ter críticas. Eu passo por isso todos os dias. A maior parte das pessoas gostam do conteúdo, porque, né, eu tento me esforçar, tento fazer o máximo, estudo, tento fazer a melhor qualidade possível e me dedicar. Só que mesmo assim vai ter alguma pessoa que vai criticar. Se você faz as coisas gratuitas e de vez em quando você oferece uma venda, a maior parte das pessoas vai aceitar, algumas vão comprar, vai ficar tudo bem. Só que vai ter uma alma cebosa que de vez em quando pode aparecer e criticar porque você está vendendo um produto, ou criticar porque mesmo sendo gratuito o que você está oferecendo, vai ter alguém para criticar. Tem que se preparar por isso, faz parte, como tudo na vida, em qualquer lugar, qualquer profissão, isso sempre vai existir. Então, já fica com essa dica. O ponto que eu vou falar agora, pessoal, é sobre mercado, que é o seguinte: existem concorrentes. Como qualquer outro negócio que não é digital, tem os concorrentes, no digital também. Então, se você, por exemplo, decide, eu vou fazer um Instagram para falar sobre piadas de futebol. Um exemplo, né? Você vai trabalhar ali com entretenimento. É certeza absoluta que existem outros perfis no Instagram que também fazem o mesmo conteúdo. Então, assim, isso de maneira alguma deve ser um impeditivo
positivo para você imaginar, se já tem pessoa trabalhando nesse nicho, então eu não vou trabalhar. Não, tem espaço para todo mundo. Apenas tenham isso em mente. Enquanto você faz um conteúdo, vai ter outra pessoa que também vai estar estudando, que também vai estar praticando, que também vai estar investindo o tempo dela, a dedicação, e às vezes até um pouco de dinheiro, para fazer um conteúdo cada vez melhor. Então tomem isso como base para você também se dar ao máximo, você também se dedicar e se preparar, porque você não está sozinho no seu nicho, né? E enfim, é isso, bola para frente. E o último ponto, pessoal, infelizmente, na internet, no seu trabalho digital, você pode conseguir haters. Sim, é sério e é triste isso. Então, eu falo isso para você se preparar realmente, né? Preparar na cabeça, né? Eu já tive trabalho na internet, que eu tinha grupos, e entrava ali algumas pessoas, as almas cebosas, né? Como você fez, que entram ali mesmo para poder querer atrapalhar, comentar, descumprir as regras. Sorte que nas redes sociais nós temos, por exemplo, ferramentas para tentar impedir um pouco isso. Você pode bloquear a pessoa, você pode suspender a pessoa. Então, assim, isso ajuda muito. Mas, infelizmente, acontece. Porque, afinal, pessoal, o conteúdo que nós fazemos acaba por ser público, né? Então, as pessoas têm acesso à internet e elas podem comentar. Mas bola pra frente, não se importa, segue com o seu trabalho que tudo vai dar certo. Então, pessoal, eu compartilhei com vocês esses pontos, esses desafios de se trabalhar na internet, porque assim, realmente não é o país das maravilhas, ok? Muitos gurus querem vender o curso, então só falam as coisas boas, só falam como se tudo fosse fácil. Então existem muitos desafios, o que não é diferente de quem já trabalha, né, por exemplo, de carteira assinada, né, no trabalho mais tradicional, digamos assim. É um desafio você ter um horário fixo para acordar, você pegar ônibus, você às vezes trabalhar numa escala que você não gosta, você ter um horário de almoço apertado. Então tem os desafios, assim como trabalhar na internet também, há muitos desafios. Mas o que a gente faz com isso? A gente segue em frente. Eu achei importante compartilhar isso com vocês, para você que quer começar agora, já começar preparado mentalmente, né, para você ter o máximo de sucesso possível na sua caminhada, beleza? Então, pessoal, fica aqui essas dicas para poder te ajudar e preparar você mentalmente, ok? Para poder começar com o pé direito trabalhando na internet. Para você que ainda está começando agora ou você que vai começar no digital, comenta aqui embaixo qual dos desafios que mais te surpreendeu, ok? Que mais te assustou, talvez inicialmente, mas vai dar tudo certo. Agora, para você que já trabalha no digital, eu queria saber de vocês também qual desses desafios que você enfrenta, que você de fato enfrenta no seu dia a dia ou já enfrentou. Compartilhe aqui a sua experiência com a gente, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.